Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao BN Upcast, o podcast do BN Up de Jundiaí. Meu nome é Daltro Coutinho e neste podcast você vai conhecer um pouco mais, bastante mais, sobre os empresários e empresárias que fazem parte desse maravilhoso grupo. Antes da gente começar, quero agradecer então aqui aos nossos patrocinadores, vamos conversar, falar um pouquinho sobre eles, e ao nosso apoiador, então já começando pelo apoiador, Murata Advogados, que ajuda o nosso podcast a acontecer. Além disso, temos como patrocinador a Carvalho Trust. A Carvalho Trust é uma empresa independente, uma assessoria financeira independente. Soluções financeiras são só os meios. Então, o verdadeiro valor, quando você pensa em dinheiro, está em estratégias que constroem tranquilidade. Então, se o que você busca é uma estratégia personalizada, que atenda às suas necessidades e não do assessor que precisa bater meta e fazer a comissão dele, a Carvalho Trust é a tua parceira ideal, porque ela entende de pessoas e ela foca em atender os seus objetivos. Um outro patrocinador nosso é a Engegrid. Empresário, a energia solar fotovoltaica é uma das soluções mais estratégicas para reduzir os seus custos operacionais. Ao instalar painéis solares com a Engegrid, a sua empresa pode economizar até 95% na conta de luz, com um retorno de investimento de 3% ao mês. Além disso, adotar energia limpa valoriza a sua marca, atrai consumidores conscientes e prepara o seu negócio para um futuro sustentável e competitivo. Transforme o sol em lucro executando o seu projeto com a Engegrid. Outro parceiro é a Metaplano Contábil. Precisa de uma contabilidade que seja realmente sua parceira? A Metaplano é muito mais do que um escritório tradicional de contabilidade. Eles são especialistas em contabilidade consultiva, com foco total na solução dos seus problemas e em facilitar a sua rotina empresarial. Então, com a Metaplano, você esquece aqueles processos complicados, aqueles milhões de formulários e as respostas que você manda a pergunta leva 48 horas úteis para receber a resposta. A Metaplano trabalha com disponibilidade, pessoalidade e tudo dentro da legalidade, oferecendo serviços agregados que vão muito além dos números, como orientação estratégica e suporte próximo em cada decisão. Então, se o que você busca é um parceiro que te ofereça respostas rápidas, simples e objetivas, conte com a Metaplano. E o nosso outro patrocinador, que eu tenho o prazer de representar e fazer parte, é a Salcio Branding. Se você acha que uma pequena empresa não pode investir em branding, eu vou te propor uma reflexão. É mais fácil manobrar um carro hatch, um Celtinha ou uma carreta? Conforme as empresas crescem, elas se tornam carretas. Portanto, o melhor momento para começar a sua manobra, para começar a ajeitar a casa, é justamente enquanto seu carro é pequeno. Esse processo fica mais barato, mais rápido e muito mais assertivo. Então, se você tem uma pequena ou média empresa e quer investir em branding, quer organizar a casa, chama a Salcio que com certeza você vai colher ótimos resultados com a gente. Agora, começando aqui o nosso material, quero aproveitar e apresentar. Militão, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo, se apresenta aí. Bom, meu nome é Militão, Felipe Militão, estou aqui hoje como co-host desse bate-papo sensacional com a Meire, já seja bem-vinda, Meire. Muito obrigada. Vamos fazer um bate-papo leve e tranquilo aí para vocês. Maravilha, Militão, que é quase um bonde de James Bond. E também, Meire, prazer ter você aqui, muito obrigado. Obrigada. Se apresenta para o pessoal aí. Bom, sou Meire Jane, represento a empresa Caia Saúde Ambiental, uma empresa que atende aqui o estado de São Paulo. Eu estou aqui para esse bate-papo. Vamos ver como é que vai ser, Antes de você começar a falar da empresa, Meire, eu quero saber de você. Me conta um pouquinho de você, de onde você veio, do que você se alimenta, onde vive. Conta um pouco pra gente da tua trajetória, da tua história. Eu sou jundiaense, né? Mas sempre morei em Várzea Paulista, porque acabei nascendo aqui em Jundiaí, assim como muitos varzianos nasceram aqui na cidade de Jundiaí. Não me pergunte por quê. Nós nascemos aqui. Só o hospital. Só hospital, essa é a diferença. Sou formada em contabilidade, sou formada em contabilidade, algumas formações, né? Uhum. Me formei em 2019. Bom, minha trajetória tem bastante desafios, né? Com 10 anos eu perdi a minha mãe e com 10 anos eu parei os estudos, na 5ª série. Nossa. Eu parei os estudos. Com 20 anos, conheci meu marido, casei e ainda
não tinha voltado aos estudos, para você ter uma noção. Fui voltar a estudar com mais de 20 anos. Assim que eu casei, voltei a estudar com meu marido. E foi um desafio para mim muito grande, porque eu tive que voltar para trás, começar praticamente do zero, começar um estudo, né? E enquanto eu estava estudando, né, o ensino médio, voltei a estudar tudo certinho, quando eu voltei a estudar, eu acabei passando eu prestei um vestibular, passei no vestibular, estudando, não terminando, não tinha terminado ainda, eu passei no vestibular. Aí foi a correria, depois nessa etapa eu comecei o colégio técnico e depois entrei na parte contábil, né, entrei na contabilidade. A princípio eu entrei porque eu já tinha empresa, a empresa foi constituída há 22 anos atrás, foi tudo muito assim próximo um do outro, voltar a estudar, a abertura da empresa, tudo isso. Só que eu trabalhava na área comercial nessa época, eu trabalhava na área do centro automotivo, era uma rede, eu trabalhava nessa rede e eu trabalhava na área de vendas. Então, a CAIA abriu, foi aberta em 2004, eu comecei a trabalhar na CAIA apenas em 2008. Por quê? Todo esse tempo eu trabalhava fora e eu estava estudando, ralando, estudando. Não estava se dedicando total, dedicando total aos estudos, para recuperar o tempo que eu perdi atrás, né? E deu muito certo. Mas primeiro começou o Romualdo, né? A gente começou na área de limpeza, não era controle de pragas, começou na área de limpeza. E nesse tempo vago, eu estudava, trabalhava fora e ainda eu ajudava ele a divulgar a empresa ainda. Então, nós saíamos na rua, entregávamos folhetinhos, sabe? Porta a porta, ia nas casas das pessoas, aqui na Vila Rio Branco, em Jundiaí, em todo lugar a gente ia e entregava os panfletinhos para divulgar o trabalho. Então, ele trabalhava na CAIA também, mas ele também trabalhava em outra empresa para sustentar a CAIA. Então, foi muito, assim, foi um desafio muito grande para a gente, a abertura da empresa. E ele já tinha uma empresa antes também da CAIA, né? 2 empresas. Então ele já era empresário, ele tinha esse sonho, então veio lá de trás. Com 17 anos ele já tinha uma empresa, para ter noção. Que legal. Então. Pô, e num momento que não era tão comum você ter empresa, né? Não era comum você, igual hoje que você abre um MEI rapidinho e tal. Não era muita dificuldade, muita dificuldade. Era tudo, era lista telefônica, Listel, Epil, era lista telefônica, não era muita parte assim do digital, né? Era tudo. A pessoa pegava a lista lá, né? E nessa época era só você e ele? Era só eu e ele. Mas só que ele ficava com foco na empresa e eu ficava fora, né? Estudando. Eu fiz a contabilidade por causa da empresa. Porque na época tinha algumas dificuldades na área contábil e eu queria entender muito sobre o negócio, né? Entender a parte a fundo. Aí, legal. Tudo que eu aprendia na faculdade, eu implantava na empresa. Ia implementando. Ia implementando na empresa. Estágio prático, né? Era um estágio prático. E eu também, nessa etapa, trabalhando fora, saí da outra empresa que era da área comercial. Aí eu trabalhei em 2 escritórios de contabilidade, na apuração de impostos. Então, tudo que eu teve conhecimento na faculdade de contabilidade, implantava na CAIA e ainda tinha essa experiência nesses 2 escritórios de contabilidade. E ainda aprendia mais no escritório, né? Aprendia mais ainda. Aí fazia a apuração dos impostos, a guia do DAS, atendia a empresa da área de transporte, todo segmento de empresa, eu fazia a apuração ali do faturamento, tudo certinho, né? Legal. Aí depois desse tempo, aí sim, em 2008, o meu foco foi na empresa daí, né? Passou a se dedicar à CAIA totalmente. Passei a dedicar na empresa. E até hoje eu não paro, né? Eu estou aqui, tenho a empresa, mas eu sempre estou estudando, sempre estou me atualizando, né? Agora, daqui uns dias já estou em outra pós-graduação. Fiz outras também, fiz de finanças, controladoria, já estudei em outras escolas também. Sempre eu estou aí me aprimorando. Se eu não estiver sendo invasivo demais, qual que é a da vez? A da vez agora é uma pós-graduação pela CETESB. Dentro da CETESB? Dentro da CETESB, pós-graduação. Eu começo agora na sexta-feira. Bacana, muito bom. Tem 2 anos. Muito bacana. Para entender mais sobre essa parte da legislação, né, do transporte de resíduos também que nós temos, a empresa, essa área também. Porque a empresa ela tem a divisão, é a área de controle de pragas
Inicialmente ela começou como limpeza, né? Porque antigamente tinha uma empresa que era a RPS e depois se transformou em Acaia, era a área de limpeza. E começou a Acaia, aí veio a área do controle de pragas, depois veio a área do transporte de resíduos, desentupimento, que é a desobstrução, e hoje nós temos vários serviços dentro da empresa. Sim, sim. E o que te motivou a seguir nessa linha? Porque você teve o seu período de funcionária, de CLT, tanto trabalhando na empresa de pneus, como depois em contabilidade. E você já enxergava, imagino, pelo que você falou, que você já enxergava isso como uma etapa para você cuidar da sua própria empresa. Mas quando que veio o estalo de assim, não, vai ser com a minha empresa que eu vou traçar o meu futuro? Sempre eu tive esse sonho de empreender. Só que o meu marido, ele começou antes. Já é de família, não? Não é de família. Nem dele? Na minha família não tem, assim, poucos na área de empresários não tem. E era um sonho dele. E eu sempre quis trabalhar com ele. Então nós vestimos a camisa. Que legal. Nós traçamos a nossa meta, tudo que nós fizemos foi um propósito dessa empresa da Acaia. Que legal. Né? Escolhemos o nome estrategicamente, naquela época era estrategicamente, né? Por que Acaia? Porque a lista telefônica e Pio, sempre o primeiro nome é o que ficava primeiro, não era? Hoje ainda é estratégico, mas as questões são completamente diferentes. Completamente Naquela época, diferentes. o A e o C te colocava lá em cima, né? Então, e também o nome é um nome bíblico, né? Uma cidade que o apóstolo Paulo passou, e que ele não passou só uma vez, ele passou mais vezes. Era um povo diferenciado, né? Então, por ser bíblico também, por nós sermos cristãos, né? Nós escolhemos esse nome. Deu super certo. Muito bacana. E qual que foi nesse processo todo, né, nessa trajetória toda, qual que foi o maior desafio que você já enfrentou? O desafio, essa parte que eu passei, né, dessa transição, né, de sair de um emprego, foi um desafio muito grande para mim. Porque, embora eu trabalhasse nesse escritório de contabilidade, quando eu saía de lá, que eu saía às 4 horas, eu ia para cá. Então, eu ficava até a noite, até tarde. Entendeu? E eu fazia faculdade, na época, eu tinha muita dor de cabeça, enxaqueca, de tanto estudar e trabalhar, e, sabe, era tipo vender o almoço para comprar a janta. Era uma dificuldade muito grande. A dificuldade nunca fez você pensar em parar? Não. Sempre foi um combustível a mais. Um combustível. E sempre é um combustível para mim, a dificuldade. Eu sempre procuro vencer. Na faculdade mesmo, na faculdade de contabilidade, um professor falou para mim uma vez assim, para mim não, para os alunos, no meio da sala. Aí ele falou assim, aqui poucas pessoas vão conseguir fazer a prova do CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, e quase ninguém vai passar. Aquilo entrou dentro de mim. Não, que isso, eu vou passar. Eu vou conseguir. Aí eu fiz a prova na primeira e eu reprovei. Mas eu estudei tanto, mas eu reprovei na primeira. Aí eu fui fazer a segunda, paguei um cursinho lá, daí eu falei assim, não. Aí a segunda, por 1 ponto, eu reprovei de novo. Que é uma prova muito difícil, né? Na terceira eu falei assim, não, eu não vou estudar, porque eu ficava muito nervosa na hora de fazer a prova, né? Por isso que ia acontecer isso. Eu não vou estudar e eu vou passar nessa prova. Eu não vou estudar, eu não peguei em papel nenhum. Você já sabia, já tinha estudado 2 anos especificamente para a prova. Mas só que a legislação, tanto a contábil quanto também a de direito, ela muda. Todo ano ela vem mudando. Então, às vezes você aprende uma matéria lá do primeiro ano, entendeu? Que aquela lei já está defasado, não vai cair aquilo. Então, são etapas, contabilidade de curso, então tem etapas, né? Aí eu não estudei. Aí eu fiz a prova. Tirei uma nota alta, que eu nem imaginava. Assim também foi a CNH também, eu reprovei também quando fui tirar a primeira vez. Mas tinha a ver mais com nervosismo, não com nervosismo. Você sabia. Aí na hora que eu fui, na segunda que eu fui, eu falei assim, eu não vou estudar. Então eu tinha já isso, entendeu? Eu não vou estudar, não vou pegar em caderno, não vou fazer, não vou estudar. Não estudei e passei. É curioso, parece que não estudar te tira um pouco da responsabilidade e aí
você vai mais tranquilo fazer a prova, né? E aí não tem aquele nervosismo, porque eu nunca passei por isso, de verdade. Mas assim, eu fico imaginando a pessoa, você fala, pô, você ficou um ano inteiro estudando para fazer uma prova, você não pode errar, que é Então. um ano inteiro jogado fora. Meio que você tem toda essa carga psicológica por trás. Quando você ficou mais tranquilo, esse um ano, você fala, tudo bem, se não der, é até inconsciente. Se não der, pelo menos eu não joguei um ano inteiro fora estudando. Então, Então o nível de pressão já fica menor, né? Pelo menos é uma impressão que eu mas tenho. agora se eu vou fazer alguma prova, eu já estudo muito antes, entendeu? Aham. Uhum. Para ir nos últimos dias eu ficar tranquila e não pegar nem caderno, não pegar nada Você e consegue fazer a gravar prova. Aí eu no... consigo, Aí dá super certo. Consegue gerir a Gerir, ansiedade. então. Maravilha. E bom, você trouxe um pouco dessa história, ela termina na Caia, então vamos falar. Termina não, né? Mas ela Começa. chega, né, aqui na Caia e vamos falar um pouco da Caia, então. Conta pra gente o que a Caia faz e qual que é o diferencial da Caia hoje. Bom, a Caia, ela tem vários segmentos de serviço dentro dela. Uhum. É claro que um serviço foi puxando o outro, Sim. né? Então, hoje o que nós trabalhamos na empresa é a área de limpeza, é uma área forte na empresa, né? Limpeza em que sentido? Limpeza é limpeza de reservatórios de água, Uhum. né? Reservatórios de 250 litros a o Maracanã, que é acima de 1 milhão de litros. Nossa Senhora. Então, nós fazemos essa limpeza. Não é uma limpeza comum, não é igual limpar uma caixa de uma residência. É uma limpeza que demanda mais capacidade, mais profissionalismo, né? Sim, sim. Que tem que seguir todas a NR33, espaço confinado, NR35, que é Sim. trabalho em altura, tem toda aquela parte dos EPIs, né? Então tem uma responsabilidade grande. Então é a área da limpeza. Hoje nós atendemos grandes empresas, né? Empresas que têm ISO, empresas que demandam de profissionais qualificados para exercer esse serviço, é o que a gente faz, né? Então, dentro dessa área de limpeza, nós temos a limpeza de reservatórios de água, tanto de água potável, quanto de cisternas de água de reuso, tanques, indústrias. Então, a gente faz essa limpeza também. Legal. Metodologia muda de um serviço para outro, mas a gente faz muito serviço. Então, se é um pátio, vai inaugurar, terminou uma obra, né? Terminou uma construção, um prédio, e tem que fazer a limpeza do estacionamento. Então, nós temos os caminhões de hidrojateamento que faz aquela limpeza da tubulação. Por exemplo, entregou uma obra agora, a semana passada entregou uma obra, o que a Caia fez? A Caia fez uma limpeza da tubulação subterrânea. Por quê? Durante a obra, tem o descarte de resíduo na tubulação. Uhum. Às vezes é o gesso que passa na parede, o pedreiro, o construtor vai lá e acaba lavando as coisas ali na torneira, na pia, algum lugar, e cai aquele resíduo na tubulação. Às vezes é caso a gente fazer essa limpeza, encontrar pedaço de bloco, muita coisa a gente encontra ali, gesso, né? Cai, né? No meio da construção. Então a gente faz essa limpeza subterrânea. Essa limpeza não serve apenas para tirar o resíduo sólido, né? Nesse caso é quando entrega a obra, mas quando a obra já foi entregue, muitas vezes é comum já do brasileiro, né? Descartar muito resíduo irregular na tubulação da pia, né? Às vezes é a gordura, ou então no vaso sanitário descarta absorvente, lenço umedecido, fralda, pano, descarta tudo ali. Então a gente faz esse serviço também em prédios ou em empresas, indústrias, residências que já foram entregues, que tem a utilização diária ali, então a gente faz essa limpeza também. Então entra na área da limpeza profissional. Depois eu tenho a área também dentro dessa área aí, nós temos também a análise de potabilidade da água, para ver se aquela água ela atende os parâmetros para consumo humano. Então, ali nós analisamos para ver se tem o pH como está da água, ou a turbidez, e ela atende o parâmetro para consumo. Então, a gente faz uma análise seguindo as regras da legislação. Depois eu tenho o controle de pragas dentro da empresa, né? Então, o controle de pragas a gente faz, não é uma fórmula exata para cada empresa ou cada local. Cada local nós fazemos uma análise para ver a necessidade,
qual tipo de inseto, qual a necessidade daquele local, nós fazemos um planejamento para aquela empresa, para aquele local, para aquele condomínio. Então, no controle de praga, a gente faz o monitoramento, né? Nós oferecemos ao cliente um monitoramento mensal, tem uns casos que é monitoramento mensal, ou aplicações com alguns intervalos, vai depender do local, né? Uhum. Então, se é um hotel, é de uma forma, se é um condomínio, é de outra forma. Cada local, nós analisamos também a área externa daquele ambiente. Controle de pragas nós fazemos. Depois é a área de desobstrução, que é o desentupimento. Então, nós realizamos esse desentupimento com caminhões de hidrojateamento, com mola. A gente faz epia, ralo, todo tipo de desentupimento nós realizamos. O entupimento numa rodovia, igual a rodovia Constâncio Sintra que vai para Itupeva. Ali a gente já fez desentupimento porque a sujeira do asfalto, terra, acabou entupindo as canaletas. Então a gente faz aquele desentupimento também das canaletas de rodovias. Caraca. Então é uma área bem... Nem imaginei que isso fosse feito. Mas tem. Eu ia te perguntar, acho que não sei se está tão aqui. E o transporte também, né? Que nós realizamos tudo. também. E tudo. Não, Eu ia de te tudo per- não. não. De gente, não. De gente, não. De hidrojateamento, sim. Eu ia perguntar sobre a questão do... você falou do controle de pragas, e Sim. acho que em janeiro estava muito aquecida a questão de escorpião, né? Sim, bastante. E aí eu moro em condomínio, a gente acabou se falando, né? Que apareceu um escorpião na minha casa e tudo mais, eu tenho criança pequena. Como é que lida? Como é que vocês... Ainda está nessa fase desse surto de escorpião ainda? Sim, sim. Ainda está. E como é que a Caia faz para poder tratar? Qual que é a ação, a orientação que você pode até dar para a gente? É assim, as pragas, elas vêm atrás de abrigo, alimento, é o ambiente. Sim. O ambiente em si, ele tem que ser tratado não apenas com um produto químico. Então, ali naquele ambiente tem que ser analisado o porquê daquela praga estar ali, né? O porquê. Às vezes é um entulho, o que seria? Às vezes é a região, tem que fazer uma análise daquele ambiente, né? Às vezes muitas pessoas falam, não existe produto para escorpião. Existe sim, existe o produto. Nós trabalhamos com ele e nós sabemos, tem a metodologia certa e tem o produto certo. Existe e esse produto ele é registrado, é reconhecido pelo Ministério da Saúde. Mas muitas vezes, por exemplo, você falou que lá no seu condomínio apareceu escorpião. Mas às vezes aquele problema que vocês têm lá, ele foi algum tipo de transporte. Ele foi transportado, saiu de algum ambiente e foi para outro ambiente. Então ele vem de transporte através de caixas de papelão, ou de um solado no sapato, ou em alguma mudança. Mas tem que fazer uma análise, tem que entrar com o produto com as técnicas adequadas, porque há solução sim, a solução do controle. Agora a pergunta de menino de apartamento, né? Porque você fala... Eu já ouvi você falando algumas vezes, não, que o escorpião vem na caixa de papelão e tal. Beleza, tudo bem. Agora que ele vem na sola do sapato, que tamanho que é esse escorpião que vem na sola do Por que eu falo da sola do sapato? sapato? Se a sola do sapato ela é lisa, é claro que o escorpião não tem como vir ali, né? Ele vai esmagar, né? Não tem como. Mas, por exemplo, um sapato, um EPI, um calçado que é de EPI, uma bota. Minha esposa usa bastante. Então, aquele sapato, ele tem aquela ranhura embaixo. E às vezes é alta aquela ranhura. E aí ele Sim. fica ali certinho. Às vezes a pessoa passa perto de um lugar, passa no mato, alguma coisa perto da residência, ali ele pisa ali, às vezes de repente o sapato tá parado em algum lugar, o escorpião pode esconder ali. Mas que tamanho que é um escorpião? Porque eu sempre imagino um escorpião desse tamanho, assim. Geralmente é escorpião o filhote, né? Por exemplo, os pequenininhos que apareceram lá em casa, eles entravam pelo buraco da tomada. Era muito pequeno, assim. Cara, Então, aí, o que pode acontecer? Se ele veio pelo buraco da tomada, ele pode ter vindo pela rede subterrânea. Sim, é subterrâneo. Você viu que a limpeza é importante? Sim. Quando a gente faz essa limpeza aí, a limpeza é um complemento também do controle de pragas. Por isso que hoje nós trabalhamos com vários serviços, porque todos eles se complementam. Muito curioso. Eu nunca imaginei, pô, um escorpião vir pela tomada. Não, e pelo buraquinho da tomada, não. Porque eu sempre penso, tem um escorpião. Pô, eu imagino um escorpião, né? Aquele que você vê na foto, bonitão, amarelo. Assim. Eu tenho um gosto estranho que eu vejo uns vídeos de uma galera que bota tipo umas rinhas de inseto. Rinha, escorpião com louva-a-Deus, lacraia, já viu com lacraia também? Sim.
E aí, pô, é um escorpião parrudo, É. não é uma brincadeira. Bombadão, Então, um escorpião forte. Aí eu vejo escorpião, pra mim, escorpião é isso. Aí eu falo, não, Não, mas pequenininho. pequenininho, pô. Aí eu fico olhando, mas ele tem veneno pra incomodar? Porque Pra não, criança, lógico, não É é. perigosíssimo, né? É bem perigoso, É, mas então. é. Teve E hoje, se muito... uma pessoa leva uma picada de escorpião, eu sempre falo nas reuniões, né, do BN, Uhum. se um adulto aconteceu um acidente com escorpião, né, tem que ser levado para o Hospital São Vicente. Se é uma criança, para o Hospital HU. Tem que ser levado para um local que tem o soro, né, anti-escorpiônico, né? Tem que ser esse local. Às vezes a pessoa leva lá para a UBS, leva lá para algum outro lugar, né? Esse soro, ele é, entre aspas, genérico ou depende? Porque eu sei que, por exemplo, cobra, depende da cobra, tem um soro diferente, né? Tem um antídoto diferente, alguma coisa assim. Mas para escorpião é meio que geral ou não? É tirado já do próprio escorpião, né? Uhum. Agora, da espécie, esse daí eu já não tenho essa informação para te passar. Ah, tá. Aí seria já mais o outro departamento. Mas é tirado do próprio escorpião. É uma dose dele que é usada para fazer o sim, anticorpo para É, o corpo combater. nós já tem serviço que realizamos já para fazer a captura desses escorpiões para o preparo do soro. vocês fazem a captura É dele. captura também, que é a busca ativa noturna. Só sai à noite. Transporte de O escorpião. transporte. É a busca ativa noturna. E aí, como é que é? Como é que funciona esse processo? Então, Prático? teve um processo que nós realizamos no cemitério à noite. Então, 7 horas da noite, né? Imagina, cemitério à noite. No cemitério à noite. Então, nessa busca que nós realizamos, teve uma delas que deu em torno de 4.500 escorpiões. Meu E Deus. como que pega Com eles? pinça, Um luz por um, negra, 4.000 por um. vai captando. Só que não foi só um dia, né? Foram vários sim. dias à noite, naquele horário, das 7 até que é o Eles horário só que... saem à noite, né? Sim, à noite, para se alimentar. A gente fez a busca. Interessante. E como que a Caia conseguiu enxergar esse potencial de agregar tantos segmentos, né? Como controle de pragas, você falou a questão trabalha com construção e tudo mais. Como é que vocês chegaram nesse ponto? Tem uma oportunidade aqui, a gente vai agregar, faz sentido? É a necessidade do mercado, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer um controle de pragas. Eu vejo que aquele ambiente está sujo, né? A gente vê que as pragas, a maioria vem da rede de esgoto. Então, às vezes aquela caixa de esgoto está cheia de borra, né? Tem aquele resíduo orgânico tudo em volta dela. Então, a gente vai fazer o serviço lá, tem que fazer uma limpeza. A limpeza é um papel importantíssimo no controle de pragas. Uhum. Na verdade, vem primeiro a limpeza e depois vem o controle de Um pragas. ambiente sujo, ele atrai a Ele praga. atrai a né? praga. Então, entramos com esse serviço da limpeza e depois o controle de pragas, né? O controle de pragas, na ordem dos serviços que vocês desenvolveram, veio antes do controle de praga. A limpeza. Foi primeiro veio antes. limpeza, depois Depois a controle de limpeza, depois o praga. controle de pragas. Aí depois veio o transporte dos resíduos, porque deve ser também uma consequência do trabalho feito. Da limpeza e do controle de praga. Então, Foi agregando valor. foi agregando, até porque você facilita muito a vida do teu cliente, porque ele lida com um prestador de serviço só e ele resolve o problema completo. Né? Resolve o problema e tem toda uma garantia, né? Porque hoje nós temos muitas certificações. Se eu perguntar das certificações. Então, tem CETESB, tem bastante certificação, nós temos, né? Uhum. Então, hoje nós prestamos serviço para uma empresa, indústrias. Quem trabalha na área de serviços, tem uma empresa, sabe que para entrar numa indústria, dependendo da indústria, tem que ter muita documentação, né? Porque é muita responsabilidade. E hoje nós temos tudo isso, né? Toda essa documentação. Nós temos um acervo técnico muito grande de serviços que nós prestamos, né? Acervo técnico, atestado de responsabilidade técnica, atestado por muitos clientes nossos, clientes de grande porte, né? Nós temos hoje na empresa, tanto que nós hoje nós temos contratos de licitações em municípios, né? Em Jundiaí mesmo, nós estamos aí fazendo a limpeza de todos os reservatórios de água da UBS, em licitação, nós estamos. Então, UBS, olha a responsabilidade. Hoje nós atendemos UBS, hospitais, tem um hospital que tem mais de 20 anos que nós realizamos ali o serviço. Então, UBS, hospitais, área da saúde, né? Vários outros tipos de clientes, né? Então,
é uma responsabilidade muito grande. Uhum. Porque imagine você fazer um serviço desse, um controle de pragas, alguém passar mal, né? É uma responsabilidade grande. Sim, com certeza. Ou fazer uma limpeza, né? Tem que ser tudo, tem que ter regras, né? Tem que ser muito bem feito. E já puxando esse gancho do cliente, quem que é o cliente ideal da Acaia hoje? Qual que é o perfil de cliente que vocês mais atendem, que faz mais sentido para vocês? Faz mais sentido os condomínios, síndicos, né? Que querem uma empresa séria, uma empresa que faça o serviço de forma correta, né? Com responsabilidade ambiental, responsabilidade trabalhista também, né? Sim. Porque tem que ter uma responsabilidade, né? Uhum. São esses tipos de pessoas, empresas também, indústrias, né? Que a gente atende, que é o forte nosso. E tem algum produto ou serviço, a Acaia tem um monte de serviços, né? Mas tem algum que você sente que ele ainda não é tão conhecido, tão valorizado pelo mercado que vocês oferecem? Pelo mercado, É, que talvez o mercado não entenda que vocês também fazem, que ainda não tenha encaixado tão bem. seria no caso, o transporte, né? O transporte agora que está, assim, nós estamos entrando na área de transporte, né? Uhum. O transporte, exemplo, você tem uma chácara, então eu faço a coleta do resíduo daquela chácara. O resíduo da chácara é fossa. Eu faço aquela coleta, aquele resíduo, eu faço a coleta, a limpeza daquela fossa, transporto ela e levo até a estação do tratamento para aquele resíduo ser tratado. E tem tudo uma rota que a gente faz e a responsabilidade. Chegando aquele resíduo lá, a própria estação de tratamento emite um certificado que foi recebido aquele resíduo naquele local. Isso muitas pessoas que têm chácaras não entendem ou não sabem que tem que levar esse resíduo lá para a estação. Ou por mais que sabem, ela não sabe que ela pode pedir essa certificação que realmente aquele resíduo foi tratado. Então a CAI ela age muito na responsabilidade ambiental, na responsabilidade de pegar aquele resíduo e levar realmente no local que vai fazer aquele tratamento, não fazendo descarte de forma irregular. Então a gente tem todo esse trajeto. Já é pré-definido os locais onde vai deixar, Sim, dependendo já é. da cidade, né? Isso. Porque hoje tem muitas pessoas às vezes, que buscam por preço, né? Vou coletar a fossa lá da minha chácara, ficou tanto, liga para outra tanto, só que ela não pensa na responsabilidade ambiental. Será que essa empresa ela tem a CETESB? Será que essa empresa ela vai realmente descartar lá na estação de tratamento? Se esse resíduo vai ser realmente tratado? Isso pode dar um problema para ela no futuro. Com certeza. É Pode dar para ela. Para o dono da chácara pode dar problema, é isso? Pode dar para ela e pode dar também para a empresa irregular que fez o transporte daquele resíduo ou que descartou em algum lugar de forma irregular. Pode dar problema. É porque eu ia te perguntar se tem alguma coisa, porque, por exemplo, você falou do caso da chácara. Tem uma chácara, tem a fossa, tem que fazer a limpeza, tem que fazer a coleta dos resíduos ali, legal. Essa coleta ela vai ser feita de X tempo em X tempo. Imagino que seja... Não sei se tem um padrão, não tem uma regra. Mas em algum momento vai ter que fazer. Sim. Existe vem uma fiscalização na chácara e tipo assim, cadê o certificado de onde foi? Na chácara não. Na chácara não, é com a empresa que... Não, mas se esse caminhão de transporte for parado ou tipo numa rodovia... Aí o bicho pega se ele não tiver. Você sabe que a multa ambiental ela é inafiançável. Sim, não tem jogo. Não tem jogo, entendeu? E quem que é multado? A pessoa do transporte e o gerador do resíduo. Os dois, né? Entendeu? Então o risco do dono de chácara nesse cenário aqui é a empresa não certificada, que não faz o trabalho corretamente, que ele contratou, você pega no meio do caminho ali. No meio do caminho. Em alguma etapa do processo, aí ele roda junto. Mas dá para saber a pessoa, o dono da chácara aqui, dá para ele saber se a empresa... Não, porque se alguma fiscalização parar, vai querer saber de onde que é aquele resíduo. Não, mas tem como ele saber antes de contratar ali, será que... Tem sim. Tem porque a própria pessoa que tem a chácara, ela vai perguntar onde você descarta esse resíduo. Sim. Ela entrando em contato com o local que faz o tratamento, ela vai saber se lá tem cadastro ou não.
Se Entendi. aquela transportadora tem um cadastro lá. Se aquela transportadora não tem um cadastro lá, onde que ela está descartando? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Ainda a chácara não é tanto assim ainda, né? Fiscalização, mas uma empresa indústria, tem auditoria, quer saber para onde foi o resíduo. Então, empresa, hoje o meu forte também é empresa, eu atendo muitas empresas. Então, eu faço o transporte não só da fossa, mas eu faço transporte da gordura. Então, tem uma cozinha industrial que tem 600 refeições por dia, né? Então, aquela gordura ela não pode ser descartada na rede de esgoto de forma alguma. Aquela gordura ela tem que ser, se não tem uma estação de tratamento ali, ela tem que ser levada até a estação. Então, hoje eu tenho um contrato com várias empresas, né? Que eu faço a coleta desse resíduo de gordura, né? Faz todo o trajeto, emissão de MTR, de manifesto do resíduo, faz o arquivo de remessa, tem toda uma rastreabilidade. Então, esse resíduo é levado até a estação de tratamento e tratado lá. Aí, esse certificado é emitido para a empresa e tem também a nossa comprovação que nós levamos lá o resíduo. Então, se vier alguma fiscalização, a empresa está tranquila. No final das contas, a chácara é só um exemplo, mas Um esse exemplo. cara é o cara que menos corre risco. O cara que corre risco vai ter um grande volume, uma indústria, uma empresa que vai ter. Porque também tem muita indústria, principalmente, que está em locais muito afastados, né? Que às vezes não chega em encanamento, não chega ao sistema e ele vai ter que se virar. Tem com condomínios também. Tem condomínio também, Tem né? condomínios que não Condomínios, de condomínios horizontais, né? Que geralmente são bem distantes também. Tem condomínios horizontais, tem condomínios também que são verticais, que ficam afastados da cidade, às vezes não tem a rede de esgoto ali ligada. Aí eles têm aqueles poços, né, poço de visita, ou poço de recebimento daquele resíduo. Então nós fazemos essa limpeza, limpamos aquele poço e levamos para a estação de tratamento. Bem legal, bem bacana. Legal. E conta pra mim uma história, conta pra gente, né? Uma história marcante que você teve prestando um serviço para um cliente, que você possa compartilhar com ele. Prestando um serviço? Bom, De um trabalho meio maluco que vocês fizeram, diferente, ou que deu algum problema e vocês conseguiram resolver. teve uma empresa que ela foi notificada, né? Uma empresa que foi notificada, só que ela ficava dentro de um condomínio, de um complexo de condomínios, né? Uhum. Então ela foi notificada porque ela era da área alimentícia e eles estavam desconfiados que essa empresa estava descartando resíduo na rede de esgoto, né? Ficou marcante aquilo lá. Por quê? Ela não estava fazendo esse descarte. Nós da CAIA continuamente estávamos retirando esse resíduo e levando para a estação de tratamento. Nós provamos tudo isso, a rastreabilidade do resíduo, e essa empresa ficou tranquila, não teve problema nenhum. Então, aí isso é a importância da documentação. A importância de agir também e de forma honesta, né? Não de forma honesta, mas assim, Correto. conforme a legislação, né? Conforme a legislação. Então, nós da CAIA, nós prezamos muito pelo correto, pelo politicamente correto. Então, a documentação, todos os meus serviços hoje, eles são o que eu falei do atestado de capacidade técnica, né? Então, nós temos tranquilidade para trabalhar. Perfeito. E falando um pouquinho de futuro, Meire, onde que você enxerga a Meire? Onde você enxerga a Meire também? Porque também, que é parte se do negócio. confundem Meire e a Caia. Onde que você enxerga a Caia daqui 5 anos? E por que não a Meire Não, também? primeiro eu vou falar de mim. Então. Eu me enxergo viajando mais, né? Aí sim. Mais aventuras. E para mim fazer isso daí, a Caia tem que estar num patamar maior. Então, um complementa o outro. Sim. Então, seria isso. Ter mais visibilidade, chegar a mais clientes, né? E ter aí viajar mais, né? Que eu falei, né? Tá certo. Passear E mais. tem algum projeto novo, algum serviço novo, alguma coisa que vocês estão planejando para o futuro, que vocês já estão entendendo uma demanda de mercado e que você pode compartilhar com a gente? Tem, né? E a minha pós, os meus projetos estão voltados para isso. Mas em breve estarei Mais Em breve anunciaremos. anunciaremos. E o que... Pô, tem tanta coisa, já tem uma trajetória super rica, né? De história e de crescimento e tal. E o que te motiva a continuar crescendo? O que me motiva é a transformação que nós vemos diariamente em clientes, em ambientes
que ali nós entramos e o que entregamos. Isso nos motiva o cliente a agradecer pelo nosso serviço, isso nos motiva. Nos motiva também a fé, né? Que nós somos cristãos, isso também nos motiva e motiva bastante. Que legal, bacana. É aquela frase, né? Retroceder nunca. É verdade. Tá certo, tá avançar. certo. A filosofia de boteco, eu brinco com um vídeo do Klaus que ele fala, o pai dele falava pra ele, pra trás nem pra pegar impulso. Então, Verdade. E pô, vamos falar um pouquinho de BNI, que é o motivo da gente estar aqui, não? sim. Mas é o porquê nós estamos aqui, como nós chegamos aqui. Como é que você conheceu o BNI mesmo? O BNI foi um convite de uma empresária de Jundiaí. Ela me convidou. Por 5 anos ela ficou me convidando, acredita? Ah, eu acredito, tem gente que eu convido aqui É. ninguém. 5 anos, eu não esqueço. E você Nem nem, mexe, ela me convidava. nem de convidada você ia? Não, nem de Não. convidada eu não ia. Não conseguia, porque eu estava No muito tempo, assim né? no operacional, não tinha tempo, não conseguia participar. Então ela ficava me convidando. Vira e mexe me convidava. Aí teve uma hora que eu acabei topando, né? Eu entrei no grupo e Na primeira reunião você já foi, você já... já entrei. Na primeira reunião, eu já conheci uma pessoa lá, né? Uma pessoa me indicou o condomínio e eu acabei fechando o contrato. Olha, Sem eu ter entrado pro grupo. Aí não tinha nem argumento para não ficar. Não tinha nem argumento. Aí eu fechei o contrato com esse condomínio. Aí eu acabei entrando pro grupo. Antigamente era o Fênix, né? Tinha o nome de Fênix. Sim. Foi na época eu entrei no grupo na época da pandemia, para ter noção. Na época mais difícil. Foi durante a pandemia? Foi assim, bem ali no início ali, sabe? Fevereiro, março, né? Que foi quando perto estourou. de dezembro, aí estourou, acho que foi em fevereiro, tá. foi uma coisa assim. Já estava se falando, mas ainda ninguém sabia se ia virar Ninguém sabia, pandemia de entrei verdade. Entrei na pandemia, aí era online, então para mim ficou tranquilo, né? Então eu entrei na época do online, para mim foi tranquilo. Entendi. A pandemia foi bem desafiador para nós, mas tivemos bastante serviço, porque daí o nosso serviço ele é essencial. Então, em muitas áreas, ele é obrigatório. Então, para a gente, isso ajudou bastante. Então, nós não paramos. Perfeito. E o que mudou na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, depois que você entrou no BNI? Como que você entende que seja consequência do BNI? Sim. Além do network que nós aprendemos, né, e bate bem forte nisso, é o conhecimento. Porque as palestras que a gente assiste, né, toda semana a gente está aprendendo bastante. Também tem a plataforma que tem a universidade, né? Então, eu aprendo bastante com o BNI, né? A construção de relacionamento também com pessoas, a gente começa a entender, porque o empresário, a conversa do empresário é diferente, né? O empresário, eu falo que ele é um pouco solitário, né, empresário, né? É bastante. sim, bastante. Já falar. Achei que era só eu, mas não. Então a conversa ali é outra pegada, né? A conversa no BNI de empresário para empresário é outra pegada. Então a gente aprende muito um com o outro, né? Então é uma troca de experiência muito valiosa para mim. Sim, com certeza, com certeza. E qual que foi a experiência mais marcante que você teve dentro do BNI? Qual foi a história mais legal que você tem de BNI para contar pra gente? Dentro do BNI, bom, essa é uma Além dessa que você contou que você foi de convidado e já fechou um contrato. Essa é legal pra caramba. Essa é legal. Depois de membro, né? Depois de ter entrado, assim, qual que foi uma experiência ou um resultado bacana que você teve, um cliente grande que você conseguiu, que você possa compartilhar com a gente? Bom, isso que acontece de clientes é contínuo, né? Porque tem essa parte da referência, né? O membro acaba conhecendo o seu trabalho, leva para outra empresa. Porque assim, o BNI, ele nos leva, não é igual eu tenho um comercial na empresa, eu tenho uma equipe comercial. Então, para minha equipe comercial chegar até um empresário, não é tão simples, dependendo da empresa, né? Você chega na área de compras, você tem que ir cavando. O BNI, ele leva a gente até o decisor, né? Então, você vai indicar a pessoa que toma a decisão. Então, teve várias experiências de eu ter contato com pessoas que, se eu fosse tentar, eu não chegaria tão fácil, ou a minha equipe comercial não chegaria tão fácil. Eu falar assim, qual foi a experiência mais marcante, é difícil, tem várias. Eu lembro dessa porque é a primeira, né? Fechar bem um contrato bem na visita. Como visitante é muito bom mesmo. Então,
E como é que você enxerga a importância do networking, de uma maneira geral, não só no BNI, para o sucesso da sua empresa? O network é o coração da empresa. Assim, o network ele é muito importante, porque através dele nós construímos relacionamento, nós expandimos, a pessoa conhece o nosso trabalho. O network é importante. Toda empresa hoje em dia ela tem que ter um bom network, senão ela não sai do lugar. Então, se a pessoa ela quer sair do lugar, se ela tem o propósito de avançar, de crescer, de expandir, ela tem que investir no network. Perfeito. E é um investimento, a gente comentou sobre isso mais cedo, é um investimento que é muito mais de tempo do que de dinheiro, né? Claro que tem, no caso do BNI, tem um investimento a ser feito, mas acaba sendo um investimento muito mais de tempo. E quanto mais tempo você coloca, mais a chance de você ter retorno. Sim. Porque aí você vai tendo ali o contraponto, né? Faz mais relacionamentos mais duradouros, mais firmes, mais sólidos. E isso gera mais. Eu acho isso bem, bem interessante. E uma coisa interessante que ela falou é do network, do relacionamento. Ela falou, como é que eu alcanço essa pessoa? Se o meu contato direto hoje no BNI é essa daqui. Então você não consegue, de repente, ir direto. Pô, se eu conseguir fazer um relacionamento com essa pessoa, a pessoa entender o que eu faço, ela vai ser a ponte para te ligar no teu cliente final. Então, é isso aí. No BNI, nós construímos pontes. Construímos pontes. Perfeito, né? Perfeito. Para chegar até o nosso objetivo. É isso. Né? Então, quando eu levo os convidados, porque eu convido as pessoas para participar, o meu foco é esse. Levar pessoas para construir pontes. É o network, né? Maravilha. Bom, já estamos caminhando para o nosso fechamento, e aí agora eu vou pedir para aquela câmera ali, câmera branca, câmera 1. Câmera 1. Eu vou comprar um adesivo com umzinho, só para poder falar câmera 1. É bom. Deixa uma mensagem que você gostaria de ter ouvido quando você estava começando na sua empresa, quando você estava começando no empreendedorismo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem. Bom, o começo é sempre difícil. E sempre vai ser difícil. Mas, assim, é a persistência e não desistir. Não olhar para trás, porque obstáculo vai ter. Se a gente desistir no primeiro obstáculo, não tem, né? Tem que persistir. Então, o que eu falo? Persista, e não importa, olhe para frente, não olhe para trás. Porque a dificuldade sempre vai existir. Mas nós temos que superar as dificuldades, porque lá na frente, o segredo é olhar na frente. Não olhe no momento, olhe na frente, no seu objetivo, que você vai alcançar. E vem para o BNI. É isso. Muito bom, muito bom. E para a gente começar aqui o fechamento, de fato, fala para ele, agora você pode falar para a câmera, pode falar para aquela câmera ali, onde que as pessoas te encontram? Instagram, site, Sinal de Fumaça, Batuque, Dança da Chuva. Como é que as pessoas podem encontrar você, a Caia, caso elas queiram falar contigo? Bom, você me encontra todas as quintas-feiras, às 7 horas da manhã. Queimou minha piadinha no final. Não, olha só. 7 horas não, 6:30 da manhã. É isso. No BNI Up, Muito aqui bom. em Jundiaí, que em breve terá novidades, né? Nós estamos no Verace por enquanto. No Verace por enquanto, mas em breve teremos novidades. E também no Instagram, @Caia Saúde Ambiental. E pelos telefones também, 11 4606 4545, que é o nosso WhatsApp. Tem o site também? O site www.acaia.com.br. acaia.com.br, maravilha. Muito obrigado pelo papo, Meire. Imagina, eu Prazer agradeço. receber, ouvir Prazer coisas que meu. eu ainda não tinha ouvido de você, Legal. mesmo quando a gente conversou. Eu falei pouco ainda, hein? Tem mais história, é que não dá tempo. O que eu mais tenho gostado de fazer esse podcast é que é muito curioso, você deve ter percebido isso. Sim. A gente escuta coisas que eu não ouvi no 1 a 1, que eu não ouvi nas conversas que a gente costuma ter, simplesmente por a gente Essa estar num ambiente informalidade ajuda, diferente, né? mais solto e tal. Achei bem legal. Foi um Legal. prazer de verdade te ouvir. Prazer Militão, meu. por favor, Pode concluir. concluir. Não, prazer eu de estar aqui. Maravilha. Militão, obrigado pela presença. Tô à Valeu, tamo disposição. junto. Agradeço você que assistiu a gente até aqui. Espero que tenha sido tão engrandecedor para você quanto foi para mim. Também fazer um agradecimento final para os nossos patrocinadores, a Carvalho Trust, a Engie Grid, a Metaplano, a Sálcio, Murata Advogados, nosso apoiador, que fazem esse podcast, que viabilizaram o acontecimento desse podcast. Um grande agradecimento a todos e principalmente para você que viu até aqui.
Um grande abraço e até o próximo episódio. Até a próxima.